Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 9º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses seres incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, em homenagem ao Dia das Mães que se aproxima, a gente vai falar sobre o cuidado parental em morcegos, mas antes vamos aos nossos bate-recados. Hoje eu quero dar 4 indicações. A primeira é para você conhecer as redes sociais da SBEC, que é a sigla para a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. Há cerca mais ou menos de 3 semanas, a SBEC começou a fazer vídeos ao vivo no Facebook e no Instagram com especialistas em morcegos e que são filiados a essa sociedade para falar um pouco mais sobre esses animais. Cada live dessa aborda um tema específico e é muito legal. Se você quiser acompanhar, siga eles através do @SBEC_morcegos. As lives estão ocorrendo todas as quartas, às 19 horas. Seguindo essa linha das lives, acompanhe também as lives do @EGRIC, que é o grupo de espeleologia de Rio Claro, em São Paulo, e que discute diversas coisas do incrível mundo das cavernas. A live deles também ocorre todas as quartas, mas às 20 horas. Então, assim que você acabar de escutar a live da SBEC, corre lá pro canal do EGRIC. As outras 2 indicações são de podcasts que a gente já indicou aqui algumas vezes, que é o EnsineCast e o Desabraçando Árvores. Cada episódio é um mais legal do que o outro, e recentemente eles publicaram 2 episódios muito interessantes sobre morcegos, que é o EnsineCast número 18, que chama Os Barulhos da Natureza, e que eles falam um pouco sobre a ecolocalização dos morcegos. E o outro episódio é o episódio 40 do quadro Que Bicho é Esse? Do Desabraçando Árvores, que foi um bate-papo muito legal sobre morcegos com o professor Henrico Bernard, que é um dos maiores especialistas em morcegos do Brasil e o atual presidente da SBEC. Bom, então depois dessas indicações, bora para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Em todo o reino animal, a gente encontra mamães incríveis e as morceguinhas estão entre as mamães mais cuidadosas com seus filhotes. Entre os animais, o cuidado parental é muito importante para a sobrevivência dos filhotes. E esse é um termo para se referir a qualquer comportamento de cuidado exibido pelos progenitores com seus filhotes até que eles alcancem a independência. Então, esse cuidado parental ele pode ser feito pelo pai, pela mãe ou por ambos. No caso dos morcegos, o cuidado parental é feito quase que exclusivamente pelas fêmeas. Algumas pesquisas já até verificaram possíveis comportamentos de cuidado parental dos machos para algumas espécies de morcegos, mas eles são mais raros e pontuais. Além disso, alguns desses comportamentos ainda estão sendo melhor estudados, porque há algumas controvérsias ou ainda não se tem uma explicação muito bem aceita. Basicamente, então, são as fêmeas que alimentam, que cuidam, que protegem, que limpam e que defendem os filhotes. Tudo que a gente for falar aqui hoje não se aplica a toda e qualquer espécie de morcego. Cada espécie tem suas particularidades e ainda faltam muitos estudos específicos. Então, tudo que a gente for falar hoje são apenas comportamentos gerais, combinado? O tempo de gestação dos morcegos varia de acordo com a espécie, mas independentemente do tempo, ela é considerada uma gestação bem longa quando comparada com o tempo de gestação de outros mamíferos de tamanhos similares e com altas taxas metabólicas, que nem os morcegos. Por exemplo, a média de tempo de gestação de pequenos roedores é de 3 a 4 semanas, enquanto que em mussaranhos é de cerca de 20 dias. Porém, nos morcegos, o tempo de gestação varia entre 2 a 8 meses. Durante a gravidez, as fêmeas elas ficam muito pesadas, com um barrigão, porque o filhote ele é bem grande comparado com o tamanho do corpo da mãe. Os filhotes, quando nascem, apresentam em média 15 a 30% do peso da mãe. Então, para vocês terem uma ideia, é como se uma mulher de 60 quilos parisse um bebê entre 9 a 18 quilos.
E esses filhotes, eles não são só pesados, mas eles também podem nascer enormes. O tamanho do recém-nascido, ele é muito variável, mas ele pode corresponder entre 20% a 70% do tamanho da mãe. Então, por exemplo, a espécie Artibius lituratus, que é o morcego da castanheira ou da amendoeira, existem registros de até 72% do tamanho da mãe. Como comparação, é como se uma mulher de 1,70 m parisse um bebê com 1,22 m. Os filhotes, em geral, nascem sem pelos e com a pele um pouco mais clara, mas dentro de poucas semanas, os filhotes adquirem os pelos e a pele ganha a coloração típica da espécie. Em geral, os morcegos têm um filhote por vez e uma vez ao ano, mas existem outros diferentes padrões reprodutivos que dependem da espécie e das características ambientais onde o animal vive. Existem também fêmeas que podem ter mais de um filhote por gestação, como é o caso de espécies de um gênero chamado Lasiurus, que são os morceguinhos que se alimentam de insetos. Para algumas espécies desse gênero, já foram encontradas fêmeas com até 5 filhotes em uma única gestação. Assim que o filhote nasce, ele se agarra no abdômen da mãe. Para isso, o filhote usa as patas traseiras, alguns dedos das asas e a boca, que ele usa para abocanhar o mamilo da fêmea. Os mamilos eles estão localizados nas laterais do corpo da fêmea, próximo à região das axilas do animal. Então, além da alimentação, os mamilos da mãe também são usados para ajudar o filhote a se segurar no abdômen da mãe. E como todo mamífero, assim que o morcego nasce, ele começa a se alimentar do leite expelido pelos mamilos, independentemente do hábito alimentar da espécie. E à medida que eles vão crescendo, as mães começam a introduzir outros itens alimentares de acordo com a dieta da espécie, até que os filhotes desmamem, aprendam a voar e comecem a caçar sozinhos seus próprios alimentos. Essa introdução de outros itens alimentares, ela é feita através da regurgitação. Então, depois de uma caçada, a mãe pode regurgitar o alimento na boca do filhote, que já não tem mais o leite materno como a principal fonte de alimentação. Essa regurgitação é importante também para passar uma microbiota essencial para a digestão. Por exemplo, nos morcegos hematófagos, algumas bactérias do trato digestivo auxiliam a digestão do sangue ingerido. Então, a mãe regurgita um pouco de sangue na boca do filhote para que ele adquira essas bactérias e consiga digerir melhor o sangue das suas presas quando ele começar a se alimentar de sangue. E lembra que os filhotes ficam grudadinhos no abdômen da mãe? Eles também fazem isso por outros motivos além da alimentação. O primeiro deles é para manter a sua temperatura corporal estável. Pela falta de pelos em quantidade normal, os filhotes perdem calor muito rápido, então eles mantêm os seus corpos aquecidos através do contato constante com o corpo da mãe. Além disso, quando ele está junto com a mãe, ela limpa ele frequentemente com a língua, o que é importante para a higiene e para a saúde do filhote. E estando junto com a mãe, o filhote também fica mais protegido de predadores e de se machucar. As mães, por exemplo, defendem os filhotes não só dos predadores, mas dos outros morcegos também. Por exemplo, já foi verificado em algumas espécies que a fêmea com filhote não deixa outros morcegos de outras espécies que compartilham o mesmo abrigo chegarem perto do filhote dela. Então ela começa a vocalizar e mexer o corpo como se ela estivesse dando um chega pra lá no outro morcego. Os filhotes, eles também ficam agarrados no abdômen da mãe para poder dormir, e a fêmea costuma proteger eles fechando as asas sobre o filhote. O cuidado com o filhote é tão grande que muitas espécies voam com os seus filhotes, mesmo que eles já estejam maiores, como é o caso de vários morcegos que se alimentam de frutas. Já outras espécies carregam os filhotes só nos primeiros dias, e à medida que eles vão crescendo, deixam os filhotes no abrigo, enquanto as fêmeas saem para se alimentar. Bom, mas esse comportamento de deixar os filhotes no abrigo são mais observados em morcegos que se alimentam de insetos. Inclusive, isso é algo muito interessante. Algumas espécies de morcegos insetívoros tendem a formar grandes colônias com centenas, milhares ou até milhões de morcegos dentro de um mesmo abrigo. Um exemplo é a espécie Tadarida brasiliensis, que é popularmente conhecida como morcego da cauda livre e ocorre em boa parte do continente americano, incluindo o Brasil.
Como as fêmeas tendem a parir juntas em um mesmo período, o número de filhotes no abrigo pode ser muito grande dependendo do tamanho da colônia. Então, quando as mães saem para se alimentar, elas costumam deixar todos os filhotes juntos em uma área do abrigo que a gente chama de berçário. E aí, quando a mãe volta da sua alimentação, como é que ela reconhece o seu filhote naquele mundaréu de filhotes? Ela pode usar de vários artifícios. O primeiro é a memória espacial. Ela tem noção de mais ou menos onde deixou o seu filhote e aí já vai direto para o local. Chegando lá, ela acha o filhote através do cheiro e de vocalizações da voz. Assim como os humanos, cada morcego tem uma voz característica. Por exemplo, quando você fecha o olho e escuta a voz da sua mãe, você não reconhece que é a sua mãe, mesmo sem ver ela? É a mesma coisa. E para aprender a voz um do outro, a mãe e o filhote começam a fazer o reconhecimento dos chamados e da voz já na hora do parto. Então, à medida que o filhote vai nascendo, tanto a mãe vocaliza com o filhote, quanto o filhote vocaliza com a mãe. E esse aprendizado vai se estreitando também durante a convivência. Assim, além do cheiro e das vocalizações, ambos aprendem a identificar a voz um do outro e o reconhecimento ele é mútuo. Cada mãe cuida exclusivamente do seu próprio filhote, mas casos de adoções entre os morcegos também já foi verificado, embora essas adoções sejam mais raras de serem observadas. Por exemplo, no caso do filhote morrer, a mãe pode adotar outro filhote, assim como também, se uma mãe morrer, uma outra fêmea pode adotar o filhote órfão. Todos esses cuidados que a gente já discutiu ocorrem intensamente até que os filhotes aprendam a voar e se tornem independentes, o que demora entre 3 a 10 semanas de acordo com a espécie. Então, como vocês viram, as mamães morceguinhas são bem empenhadas e trabalham duro para manter seus filhotes. E assim como as nossas mães, as mamães morcegas também estão de parabéns. Então, eu deixo aqui o meu bete abraço para todas as mamães pelo dia de vocês. Hoje, o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!